Bem-vindo à resolução do simulado de matemática para o sexto ano, professor Diogo Macari. Bom, vamos lá aqui para a primeira questão. A primeira questão diz assim: em Santa Maria, às 13 horas, a temperatura era de 5 graus positivo. Observe que não tem um sinal, o valor aqui é positivo. E às 20 horas, era 3 negativos. De quantos graus foi essa diferença da tarde para a noite? A temperatura esquentou ou esfriou? Bom, primeiramente vamos analisar essa diferença. Vamos ilustrar aqui pelo termômetro. Vamos colocar aqui, esse ponto é o 0 grau. Essa é a temperatura de 5 graus positivo. E aqui é a temperatura de menos 3 graus negativo. Bom, ele está perguntando qual é a diferença entre a temperatura de 5 graus até a temperatura de 3 graus. Bom, se vocês assistirem os meus vídeos anteriores, a contagem de módulo, vocês vão observar aqui a temperatura de 5 graus até 0 grau, ela tem uma variação de 5 graus em valor de módulo. A temperatura de 0 grau até menos 3 graus, ela variou 3 graus. Se somarmos os módulos de 5 graus, que é 5, assista meus vídeos de representação geométrica para saber o que é módulo. Se você está em dúvida ainda, sugiro que você retorne a meus vídeos de representação geométrica. Se você somar o módulo de menos 3, que é 3, nós teremos aqui a soma 5 mais 3, que é 8 graus. Então, a diferença de 5 graus positivo até 3 graus negativo tem uma diferença aí de 8 graus. Agora nós só precisamos saber se esfriou ou esquentou. Bom, já excluímos aqui a A, porque a diferença não é 10 graus, nem 50, nem 5 e nem 3. Claro que só sobrou A, que esfriou 8. Se a temperatura aqui a 1 hora da tarde era 13 graus, às 8 da noite, 20 horas, são 8 horas da noite, ela naturalmente caiu de temperatura e esfriou. Por isso aqui é a resposta correta, é a letra B. Entendido? Bem tranquilo, é só você saber fazer as operações, a contagem correta das distâncias dos módulos. Próxima questão. Bom, apagando aqui os rascunhos. Quantos anos se passaram entre os primeiros Jogos Olímpicos que ocorreram em 1776 a.C., em 773, desculpa, antes de Cristo, e as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que foi realizada no ano de 2016? Bom, olha, se você ainda não sabe como é a linha cronológica do tempo, historicamente, ela é dividida assim. Existe o tempo dividido como o tempo que contamos hoje é o nascimento de Cristo, que é o marco que divide o tempo histórico, o tempo cronológico atualmente.
tudo que vem antes do nascimento de Cristo é o tempo AC, antes de Cristo. Depois do nascimento de Cristo é o DC, depois de Cristo. Certo? Espero que vocês tenham em mente isso. Então, hoje, nós estamos aqui no ano de 2020, depois de Cristo. Esse ano, a data atual é 2020, depois de Cristo. As Olimpíadas foram realizadas no ano de 2016, depois de Cristo. Olimpíadas do Rio de Janeiro. A primeira Olimpíada realizada no mundo que se tem notícia foi lá na Grécia, no ano de 776 a.C. Então foi antes de Cristo nascer. Então nós temos que colocar na linha do tempo, nessa posição, 776 antes de Cristo. Olha, se você comparar com a linha, a reta numérica, por isso que assista nossos vídeos de representação geométrica, para você entender que os números inteiros são separados por positivos e negativos, e o zero é o centro, a origem. Então, para cá é positivo, antes do zero é negativo. Usa-se essa referência para entender a linha do tempo. O ano zero é o ano que Cristo nasceu. Os anos depois de Cristo são os anos positivos. Os anos antes de Cristo são os anos negativos. Significa que os anos vêm em uma crescente negativa. Quando nós chegarmos aqui no ano -1, aí o ano 0 Cristo nasce, aí a contagem começa positiva. Então, por exemplo, um período histórico que houve, por exemplo, Abraão, ele saiu de sua terra, se você conhece a Bíblia, por volta do ano 4000 antes de Cristo, que se estima, os arqueólogos, cientistas, Abraão, o homem pré-histórico, ele começou a desenvolver a escrita, a agricultura, por volta do ano 10.000 antes de Cristo. Deixou de ser nômade e passou a fixar residência. Então são pequenas coisas que você deve saber. Então, nós temos as Olimpíadas aqui do ano 776 a.C. e vamos chegar a esse ano de 2016. Até aqui. Então vamos contar que de 776 até Cristo, nós temos um módulo de menos 776. Se passou 776 anos, valores modulares. Do ano de nascimento de Cristo, do ano 0 até 2016, nós temos um outro módulo de 2016, que é 2016. Lembrando, sempre valores positivos para módulo. Agora nós só precisamos efetuar a soma desses dois valores. Que, claro, se você somar, nós iremos obter aqui o valor 2.792 anos da primeira Olimpíada. Passou o nascimento, chegamos no ano de 2016, se passou 2.792 anos. Correto? Próxima questão. Questões que envolvem lucro e prejuízo.
um camelô fez 4 vendas. Olha, para entender, vamos criar aqui uma tabela, uma situação. Lucro. Olha, se você fizer esses exercícios com números inteiros, fazendo essa separação, você só precisa que você necessite saber somar e subtrair. Fica bem intuitivo isso que eu vou fazer. Preste atenção. Vamos anotar aquilo que é lucro e vamos anotar aquilo que é prejuízo. Sabemos que lucro ele é positivo e prejuízo é negativo. Então, fiquem isso em mente. Olha, então, na primeira venda ele teve prejuízo. Então, aqui, ó, menos 4. Vamos colocar desse lado. Na segunda, ele teve outro prejuízo, menos 11. Na terceira venda, ele teve lucro. Ó. Então, agora ele teve lucro mais 13. E na última, ele teve lucro mais 5. Vamos representar aqui. Aqui já tem uma ideia de operações com números inteiros. Agora ele quer saber, no final desses 4 negócios, o camelô teve lucro ou prejuízo? De quanto? Vamos primeiro, olha a ideia intuitiva. Vamos somar os lucros e os prejuízos, independente do sinal, só os valores de módulo. 13 mais 5, nós temos um lucro de 18, representando aqui pelo sinal mais. Vamos somar 11 mais 4. Nós temos aqui, ó, um prejuízo de 15. Professor, e agora o que nós fazemos com o lucro e com o prejuízo? Toda vez em operações em números inteiros que nós temos um valor positivo e um negativo, nós devemos subtrair seus módulos. Significa o quê? Que eu vou ter que diminuir 18 menos 15. Fazer uma subtração. 18 menos 15 eu tenho 3. E observar quem é o sinal. O maior número em módulo, quem é? É 18 ou 15? Independente do sinal, olhar um número em módulo é olhar um número sem o sinal. Observar só o seu valor numérico, modular. O maior valor numérico, independente de qualquer sinal, é o valor 18. Então, o sinal que permanece para o número é 18. Então, ele teve um lucro de R$3. Então, letra C. Certo? Então, a resposta aí. Próxima, quarta. A quarta questão é altitude e profundidade. Bom, observe que a altitude do avião ele está a 535 metros em relação ao nível do mar. A altitude na verdade, a profundidade do submarino, menos 123. Então ele pergunta, qual é a distância entre o avião e o submarino? Você quer saber essa distância. Então você tem que somar os dois valores modulares. Tanto a distância do submarino até o mar, somado com a distância do mar até o avião. É o valor modular. Posso até calcular o módulo de 535 é 535, porque é positivo. O módulo de 123 negativo é 123. E você irá somar esses dois valores, o resultado dos módulos. Que nós teremos aqui o valor
8, 5, 6, 658. Essa é a resposta da quarta questão. Vamos lá para a próxima, quinta. Vamos lá para a quinta questão. Eu tinha um saldo de menos 520. Vamos lá, vamos usar uma ideia intuitiva como um extrato bancário com depósito e saque. D de depósito, S de saque. Então, o seu extrato bancário ele já começou negativo, com menos 520. Então, vamos iniciar aqui com o valor menos 520. Depois, ele terá um valor depositado, mais 810. Em seguida, ele vai pagar. Pagar é sacar, é retirada. Um aluguel, menos 440. Então, vamos representar aqui com menos 440. E depois 180. São três valores que deverá efetuar o saque. Aí ele pergunta, descontado todos esses cheques, qual será meu saldo? É o valor que ele vai ficar. Será positivo ou negativo? Ele vai dever, ele vai ficar devendo ou vai ficar com saldo positivo, quer dizer, um lucro, um valor sem débito. Olha, observe que só teve na sua conta um valor positivo e teve três valores negativos. Então, vamos somar todos os valores negativos, sabendo já que ele, no final, terá valor negativo. 0 mais 0 vai dar 0. 4 mais 2, 6. Mais 8, 14. Vai 1. 5 mais 1, 6. Mais 4, 10. Mais 1, 11. Olha, ele tem o valor de débito menos 1.140. Entendido? Agora, quando tem um valor positivo com um valor negativo, subtraímos valores diferentes, sinais diferentes, subtraindo os módulos. Quem é o maior módulo? O maior módulo é 1.140. Então, esse primeiro módulo, 1.140, subtraído, operação de menos 810. Não vão confundir sinais de operação com sinais do indicativo do sentido do número. Aqui é um sentido de prejuízo. É o sinal negativo. Esse sinal de menos é aquela operação subtração que você já sempre faz desde o ensino fundamental inicial. 0 tira 0 é 0. 4 tira 1 é 3. 11 tira 8. Aqui ó, tem um valor 11. Completo, tirando 8 fica 3. 330. Agora você deve observar. Quem é o maior módulo? 1.140 em módulo é maior do que 810. Então, vai permanecer o sinal do maior módulo, então é negativo. Então, ele teve um prejuízo de menos 330. Então, seu saldo é negativo de menos 330. Essa é a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Vamos apagar aqui. Vamos lá, sexta questão. Nós temos aqui essa condição de um jogo de perde-ganho de Juca, que fez 4 rodadas. Em 4 rodadas ele fez essas seguintes situações. Então, vou colocar aqui G de ganho, P de perda. Vamos anotar todos os ganhos. Ganhou 30.
ganhou 29, está aqui. Vamos anotar todas as perdas. Perdeu 26, indicado por negativo. Perdeu 34, indicado por negativo. Vamos somar os ganhos. 30 mais 29 dá 59. Positivo. Vamos somar as perdas. Ó, valor positivo, dois números sinais iguais, soma. Dois sinais iguais, soma de novo. 6 mais 4, 10. Vai 1. 5 mais 1, 6. 60. Observe que ele perdeu mais do que ganhou. Então, sinais diferentes subtrai. O maior 60, o maior módulo, menos 59. Claro que nós vamos obter o valor 1. Positivo ou negativo? Se você disse negativo, você acertou, porque o 60 em módulo é maior do que 59. Então, nós teremos menos 1. Então, ele perdeu 1 ponto. É a resposta da letra 6. Na verdade, a questão número 6, letra B. Próxima questão, sétima. De novo, linha do tempo. Olha, interessante isso. Linha do tempo. Pitágoras, nós vamos colocar aqui. Nascimento de Cristo, vem aqui, que é o ano 0. Pitágoras nasceu 570. Vamos indicar que 570 está nessa posição aqui. 570. E viveu 74 anos. E vamos colocar aqui nesse ponto o período da sua morte. Eu vou colocar aqui, morte. M de morte de Pitágoras. Ele está perguntando em que ano que Pitágoras morreu. Bom, se ele nasceu em 570, observe. Todo número negativo ele é oposto do positivo. Então, a questão do número da data de morte de Pitágoras, ela perceba que será um valor modular menor do que 570. Porque Pitágoras ele tende a que em direção à sua idade ao nascimento de Cristo. Se você observar, um ano depois de 570 é 569. Ó, tipo, assim, a ideia intuitiva é essa, 569. Até chegar à data de morte. Então, você vai acrescentar. Olha, 570 é o nascimento. Ele viveu 74 anos. Viver, vamos representar por número positivo. Como é que eu faço essa operação? Se você viu nas outras questões anteriores, aqui tem um sinal negativo e um sinal positivo. O que nós devemos fazer, na verdade, é pegar seus módulos e subtrair. Olha, 570, você vai retirar 74. Nós temos que 0 não tira 4, aqui nós temos 10, que aqui prestou, que aqui ficou 6. 10 tirar 4 fica 6. 6 não tira 7. Aqui vai ficar 16, porque aqui emprestou, ficou 4. 16 tira 7, ficou 9. E 4 tira 0, fica 4. Então, ó, ele foi... A sua morte foi no ano de 1496 a.C.
Então tá aqui letra E. Porque aqui o valor será negativo. Negativo na linha cronológica do tempo, ele é antes de Cristo. E o valor modular, 570, é maior do que 74. Então permanece ainda o valor negativo do 570 para a data de nascimento. Letra E. Oitava questão. De novo, linha do tempo. Ó, aqui. Vou colocar aqui o nascimento de Cristo de novo para cá. Um professor de matemática que nasceu no ano de 1986, depois de Cristo. Vamos colocar nessa linha do tempo aqui, 1986. Nessa data de 2020, no ano 2020, data que ainda vai, na data desse vídeo ainda será nosso futuro. Ele pergunta, quantos anos completará nessa data? Então aqui é só você subtrair 2020, a diferença aqui em anos vai obter 34 anos. Essa operação não vou efetuar. Espero que vocês já tenham a capacidade de efetuar sozinhos essa operação, porque é muito simples. São valores, dois valores positivos, uma subtração padrão. Vamos para a nona. Olha, aqui também eu acho que nem precisa efetuar cálculos, é só uma análise criteriosa. No planeta Terra existem lugares extremamente quentes e frios. O Brasil, em 2011, registra as seguintes temperaturas, algumas das cidades. Lages, Santa Catarina, foi de 8 abaixo de zero. Curitibanos, 7 abaixo de zero. Campo Alegre, 9 abaixo de zero. Qual foi a cidade com a temperatura mais baixa? Aquela cidade que tem a temperatura mais baixa é aquela que tem o maior módulo. Se você observar, Campo Alegre está com uma temperatura de 9 graus. Claro, abaixo de zero. Ela é mais fria do que uma temperatura de 7, do que uma temperatura de 8. Então, Campo Alegre aí é a temperatura mais baixa. E aqui, para encerrar, uma questão bem simples, não precisa também. Já foi explicado em alguns vídeos dos slides iniciais, introdução a números inteiros. Eu espero que você tenha visto meus vídeos. Se não viu, retorne lá. Uma montanha, a maior montanha do mundo é o Everest. Altura de 8.848 metros, acima do nível do mar. Acima é positivo. Qual é a representação correta? Olha, essa representação aqui nem existe. Eu coloquei aqui só para perceber se vocês estão prestando atenção. Se você viu os meus vídeos, meus slides, os sinais tem que estar à esquerda do número, na frente, né? A frente é esse lado aqui. Então aqui teria os valores aqui. Então está errado aqui. Não pode estar nessa posição aqui. E se acima de zero é positivo, a única resposta aqui condiz com a pergunta é a questão. É a letra A, alternativa letra A, mais 840. Simples assim. Espero que tenham entendido. Tranquilo esse simulado. Muito obrigado. Até a próxima.